Graças e paz, Primeira Igreja Batista Sete Barras, meus irmãos e amigos que saboreiam e gostam de aprender a palavra do Senhor. Hoje quero meditar com os irmãos uma palavra que já veio no meu coração há muito tempo. Nós já meditamos na igreja antes de tudo isso acontecer. Não lembro a data, né? Mas que hoje veio de encontro também no meu coração para meditar com a igreja e com os irmãos. Nesse tempo de crise que vivemos hoje. Uma sociedade em pandemia total, desestruturada, a natureza pedindo socorro, gemendo, né? Desequilíbrio emocional, a desestrutura, a crise econômica, né? Uma crise de existência pessoal de cada um. E para isso nós vamos ler os Salmos número 46, o livro de Salmos. O salmista nos declara algo aqui, a qual nós devemos confiar e permanecer fortes. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pelas suas fúrias. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre forte, nossa torre segura. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra os arcos, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado sempre, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Como estava comentando com os irmãos, com os amigos, nós vivemos hoje um tempo de crise. Vivemos em um mundo em crise. Nós vemos que o século XXI foi um século de otimismo, né? Século XX, né? No caso, o século passado, foi um século de otimismo, um século de autonomia, né? Pensava-se que o mundo melhoraria, a evolução intelectual, tecnológica, muita fala sobre a área econômica, social, o desenvolvimento, né? Socioeconômico, cultural de todo o mundo, né? Uma perfeita ordem, né? Uma cosmovisão de uma perfeita ordem, tá? Mundial, trazendo paz a este mundo conhecido. Todavia, há milhares de anos atrás, né, o quadro que o salmista pinta, né, nesse texto que lemos aqui, que ele fala, né, as suas declarações não davam lugar ao pensamento, né, ao pensamento que se tem hoje arrogante, petulante, né, e presunçoso do homem, de conseguir fazer as coisas com suas próprias mãos. Que os últimos séculos vêm restaurar na mente das pessoas, transformando, que querem transformar, quer dizer, a Terra em um paraíso. O Éden, né, conforme Deus, mas sem a presença de Deus. Os seres criados, humanos, otimistas, né, e presunçosos, buscam uma harmonia, uma paz, né, pessoal e coletiva, deixando Deus em segundo plano, né, ou em plano nenhum. Mesmo dizendo assim, ó, Deus é que sabe, meu Deus, que foi isso? Ai, meu Deus, né? Deus está na frente, Deus proverá, mas nós vemos que isso daí se tornou um jargão pessoal, né? Um jargão social. A vida cristã, ou a vida igrejês, que se diz assim, o devocional, ou a vida evangélica, se tornou uma luta de vontades pessoais usando o nome de Deus. E é triste olhar isso.
Nós vemos que nesse texto o salmista nos fala alguma coisa, vem nos dizer algumas coisas para reflexão desse momento, desse dia. Ó, a natureza em desordem, é o que vemos hoje. No versículo 2 e versículo 3. O que verificamos é que a cada dia a natureza parece estar menos controlada. Desordem ecológica e fenômenos naturais anteriormente nunca vistos têm deixado o mundo em triste expectativa, ou com pouca expectativa. Eu digo mais, vivendo um dia de cada vez. Né? As pessoas doutas, os cientistas, os pesquisadores, governantes e população buscam culpados e solução, sem ouvir a voz de Deus. Todo mundo correndo atrás, todo mundo lutando e querendo fazer as coisas com as suas próprias forças. E provavelmente muitos clamando de todo o coração a Deus, mas não colocando Deus em posição. E quando tudo isso acabar, onde ficará Deus? Continuará todo mundo agindo da mesma forma. Talvez o livre-arbítrio traga uma consequência, ou a liberdade de expressão traga uma consequência. E é essa consequência das pessoas querendo fazer as coisas com as suas próprias mãos e com a sua própria vontade. O salmista declara, no início do versículo 2, pois isso não temerei. Mas por que ele não teme? Ele diz no versículo 1, Deus é o nosso refúgio, abrigo que protege do perigo. A nossa fortaleza, rocha forte, firme, segura, né? Auxílio bem presente na adversidade, algumas traduções na hora da angústia. Por isso ele não teme a adversidade, a crise existencial, ele não teme, né, a situação desestrutural ou a desordem natural das coisas, da própria natureza. Por quê? Porque Deus é o refúgio, bem seguro na hora da angústia. Mas também ele cita a sociedade está desestruturada. Naquela época já estava, e hoje também no versículo 6, a sociedade não parece estar se estruturando, crescendo, se organizando em função para o bem de todos, mas o egoísmo, a diferença, o individualismo cresce, até nas pequenas nações do terceiro mundo, como nós, como também nas do primeiro mundo. É uma sepultura caiada, onde se mostra algo no discurso e no papel, mas na realidade o sentimento e a atitude são diferentes. A sociedade estava desestruturada naquela época e também desestruturada hoje sem Deus. Mas também ele fala no mundo em guerra. Quantas guerras? E a pessoa fala, não, guerra é só onde tem armamento. Não, vivemos em guerra. Nós estamos em uma situação, saúde, segurança pública e governantes, numa situação de sítio, de guerra, o que nós estamos vivendo agora, sem nem saber o que vai fazer, da onde vem o ataque e como vem o ataque. Tá? Então, o mundo em guerra, conflitos, segregação, fome, morte, destruição, ódio, doenças agora nunca esperada, a luta, às vezes começa com um vizinho, discussões com um parente ou dentro de casa, né, colegas de trabalho, irmãos de igreja. Isso são apenas reflexo desse espírito de guerra constante que tem batido a porta desse mundo, antes da pandemia e após a pandemia. Tantas perdas, tantos sofrimentos, tanto desencontro, tantos entendimentos. Eu estava vendo uma palestra sobre a situação, principalmente quando você falou em voltar à educação, falando sobre o que tem acontecido com essa, voltar aos poucos à atividade na pandemia, o que tem acontecido nos lares, abuso, espancamento, incesto, tragédias de homicídios e suicídios, tantas coisas têm aumentado na sociedade nesse período que vivemos agora. Mas será que aumentou tanto nesse período que vivemos agora? Ou a convivência está maior e a visão está maior em cima disso? Ou será que estão puxando agora o foco em cima disso para também fugir de outra situação que nós estamos vivendo? Por quê? Porque Deus não está na frente. Porque Deus não tem colocado Deus realmente na frente. Discussão por causa de governantes, de partidos, dentro de nações, dentro de igreja, dentro de um povo que deveria ser aquele que propaga o Evangelho de Cristo, independente de quem está no poder, porque o próprio Cristo, quando veio a esse mundo, ele não
não guerreou contra os romanos, porque o reino que ele veio implantar foi um reino dentro da própria comunidade, em que o próprio ser humano dentro de si ia expandir esse reino, a ponto de quem chegasse um dia ao governo fosse alguém que tivesse saído de dentro desse reino e escolhido por Deus. Mas que reino é esse que hoje em dia, que igreja é essa, que povo é esse que hoje em dia ensina um tipo de fé, de humanidade ao ser, que não transforma e que não muda a vida? Como pode ter tanta gente com fome, tanta gente com necessidade, tanta gente desnorteada, tanta gente querendo levar vantagem do que o outro leva vantagem? É triste vermos isso. O salmista fala que naquela época não se confiava em homens, não se confiava em outra coisa, e não se confiava no tempo, se confiava em Deus. Mas então, como enfrentar esse estado de coisas e calamidades que estamos vivendo hoje? Já faz um tempo, mas agora ela se condensou mais, né? O suprassumo de uma situação que já vem se arrastando há muito tempo. A autoconfiança do século XX, as tecnologias, né? A intelectualidade, a visão do homem que se sente capaz de fazer tudo sem precisar de Deus. Como nós podemos enfrentar essa situação, essas coisas? E o salmista também nos dá a resposta. Abrigue-se em Deus, versículo 1, versículo 7 e versículo 11. Ele diz assim, versículo 1, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na hora da angústia, ou na hora da adversidade. No versículo 7 e no versículo 11, ele fala assim, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ou seja, ele é o nosso Deus, ele é o nosso refúgio, onde nós podemos nos esconder, nos colocar por trás, né? Para que nós possamos estar olhando e fazendo aquilo que é a vontade dele, seguindo a vontade dele. É um refúgio por quê? Porque ele ensina, mas ele está na frente para proteger. Né? É a nossa fortaleza, algo impenetrável, onde você pode se colocar à frente dele, ir por ele, mas se esconder ou se esquivar, se esconder, né? Se proteger nele. Auxílio sempre presente na hora da angústia e da adversidade, ou seja, em qualquer momento de tristeza, além dele ser um refúgio, um lugar para você se tranquilizar, para você descansar, ele também é uma fortaleza para você se proteger na hora da guerra, mas ele também é um auxílio sempre presente na hora da angústia. Na hora que você precisa, ele está com você, é só buscar, falar com ele. Em Cristo foi rasgado o véu, e você pode chegar na presença dele a qualquer momento, através de Cristo Jesus. Versículo 7 e versículo 11 fala que ele é a nossa torre segura. Então, além de ele ser um refúgio, além de ser uma fortaleza, ele é uma torre segura. Aquele que também, no caso dos casos, é aquela torre alta, né? A torre forte, a torre segura, onde você pode subir e que ninguém vai te tocar porque você está no alto com ele. Também o salmista nos fala aqui, ó, que é para nós, no versículo 4 e no versículo 5, colocar Deus no centro da nossa vida. Você tem colocado Deus no centro da sua vida? Você tem vivido segundo a vontade de Deus? Buscado que a sua consciência seja não cauterizada pelo sistema e pelas situações, mas pela vontade de Deus? Eu, como pastor, quero dizer para você, é fácil. Só buscando as Escrituras e a vontade dele, se penetrando. É como quando você quer aprender de algo, ou quando você quer se capacitar em algo, você precisa se dedicar e penetrar naquilo, você precisa que aquilo seja parte de você. Então é necessário para que ele seja o centro da tua vida, que você busque a vontade dele e aprenda dele. Não adianta você dizer o que os outros dizem, achar o que os outros acham, mas você precisa aprender dele. Você não tem que ir no achismo, mas sim na fortaleza de conhecer realmente quem é ele, para que na hora da situação difícil você não, será que é? Puxa vida, será que funciona? Será que é desse jeito? Eu acho. Não. No versículo 4 e versículo 5, há um rio onde os canais alegram a cidade de Deus. Deus está, nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Só podemos ter alegria no mundo de perspectivas e atitudes negativas? Não. Se confirmarmos que o Senhor está no controle de tudo, assim nós podemos ter alegria. É onde corre um canal de rios de alegria, onde o Senhor está, onde nós não seremos abalados.
neste mundo que se faz alegre, né, numa perspectiva de atitudes negativas, né, de atitudes corrompidas, não seremos alegres. Não teremos momentos esplêndidos de felicidade. Não teremos tranquilidade no nosso coração. Pode passar essa pandemia, pode vir a vacina, mas o homem ele tem tentado viver sozinho, usar o livre-arbítrio e a sua liberdade de vida de forma errada, sem confiar naquele que deve confiar. E por isso, ele muitas vezes se arrepende e se entristece. Nós precisamos saber e crer que Deus é soberano. Versículo 6b, versículo 8 e 9 diz assim: Ele ergue a voz e a terra se derrete. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim nas guerras, até os confins da terra, quebra os arcos e despedaça as lanças, destrói os escudos com fogo. Amém? Deus, a seu tempo, faz a justiça e restaura a terra. Mas nós precisamos estar nesse tempo de Deus, no caminhar de Deus, na busca constante do reino de Deus. E sempre quando eu falo, eu comento sobre o Pai Nosso, que todo aquele que é cristão conhece. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, assim na terra também, como já acontece nos céus. Aquiete-se em Deus, versículo 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Amém? Só o Senhor pode nos dar a paz que queremos e precisamos, nenhum outro. Como está o teu coração? Como está a tua fé? Como está a sua esperança, a sua motivação? Já tem abaixado a cabeça e enxergando os seus pés? Busca o Senhor. Mantenha-se firme, porque Ele restaurará a tua vida. Eu não sei qual é a vida que você teve nesse tempo. Se é financeiro, se é pessoal, se é familiar, se é alguém que você amava, ou se você mesmo está em conflito. Mas eu quero dizer que é uma coisa mundial e que tem acontecido porque o homem tem esquecido de Deus. E nós vivemos nesse mundo, estamos dispostos, ou seja, expostos, né, a essas situações também. Mas aí como você tem enfrentado isso? Porque o Senhor é aquele que restaura e fortalece. Refúgio, torre forte, amigo bem presente na hora da angústia. O tempo da tribulação é tempo precioso. Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 4, comenta: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, que o seu motivo de fé, né, a sua prova produz perseverança. Porque quando você passa por provação e busca o Senhor, se fortalece no Senhor, isso te traz perseverança, vontade de lutar, continuidade à sua vida. Não deixe esmorecer porque você confiou, porque você chegou numa situação difícil. Em quem temos aprendido a confiar? Em quem você tem confiado? Em quem você tem esperado? Em quem você tem se refugiado e descansado? Em quem realmente temos depositado esta confiança? Eu confio sim, eu coloco a Deus, eu coloco as pessoas da saúde na mão do Senhor para que sejam usadas, sendo cristãos, não sendo cristãos, sendo ateus, sendo mormons, sendo muçulmanos, sendo budistas. Eu coloco na mão do Senhor os governantes, sendo evangélicos, não sendo evangélicos, se dizendo evangélico, não sendo evangélico, não se dizendo evangélico. O cristão, ou de outra fé, ou não tendo fé nenhuma. Eu coloco na mão do Senhor os pesquisadores, os cientistas que estão aí produzindo uma vacina. Eles não estão descobrindo, achando algo, eles estão o quê? Mexendo com algo, buscando algo que já existe na natureza, porque o único que pode criar alguma coisa é o nosso Deus. E eu oro por eles, mas está na mão do Senhor. Eu tomo cuidado, eu uso máscara, eu uso álcool, gel, e eu saio pouco de casa, não porque eu não tenho fé, porque eu tenho amor do meu corpo e espero no Senhor. Mas se for preciso, eu vou.
Como também eu sei nadar, mas eu nunca vou ficar brincando no poço. A minha esposa sempre comenta, porque as suas também já comentaram, você não sabe nadar? Não, se tiver uma necessidade, eu atravesso, eu vou socorrer alguém. Se não tiver necessidade, eu estou tranquilo. Por isso, muitas pessoas com necessidade estão trabalhando, estão buscando a vida, estão nos auxiliando para que o mundo não pare. Muitas pessoas estão correndo atrás, por isso que ainda o sistema continua girando. Porque se todos desanimassem, e o que às vezes me entristece é que muitas pessoas que não conhecem o Senhor, eles têm estão tendo um estímulo maior e muitas vezes mais poderoso de continuar lutando do que muitos que têm que ter essa fortaleza no Senhor. Tem uns que já estão pensando, é bom que Jesus venha e que resolva tudo. Não, ele tem muito para fazer nesse mundo. Tem muita gente para ser salva, para ser transformada nesse mundo. Não é assim que funciona. Pois só em Deus experimentamos o poder da paz e do refúgio do Senhor. Talvez confiar já não faça mais parte da sua vida, não é verdade? Não lhe digo que está totalmente errado em não confiar. Pois já confiou muitas vezes em muitas pessoas e foi decepcionado, né? Muitas vezes você confiou em si mesmo e acabou dando errado as coisas. As coisas não aconteceram como deveriam. E você hoje em dia está sem confiança, sem estímulo. Mas a palavra do Senhor hoje diz: confia em mim, no seu Senhor, e nada temas. Confiar não é só deixar nas mãos dele e fazer tudo o que quiser. Na verdade, confiar em Deus é fazer tudo conforme a vontade dele, obedecer à vontade dele. E nele esperar. E nele sempre confiar. Você, em quem tem confiado? A quem tem buscado? Em quem tem se refugiado? Coloca isso no coração. É o momento de buscar o Senhor, de se fortalecer no entendimento dele. São palavras de milênios de sabedoria, onde o mundo foi acontecendo e foi se escrevendo e Deus foi agindo e as coisas foram acontecendo e foi tempos de promessa e tempos de escravidão e tempos de libertação e tempos de deserto e tempo de sofrimento da mão romana, e tempo de mártires, e assim a vida vai continuando. Mas se estamos hoje aqui, é porque Deus tem uma promessa, Ele sempre fortaleceu. E essa fortaleza que hoje eu quero que você coloque no teu coração. Busca o Senhor, porque Ele tem muito a fazer ainda na sua vida e através da sua vida, naqueles que estão à sua volta. Fica com Deus. Deus te abençoe. Coloca isso em teu coração. Eu desejo tudo de bom para você. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, completa no coração de cada um essa palavra, Senhor. Fortalece cada alma, cada vida, nesse momento de angústia e de incerteza, Senhor. Porque só em Ti podemos confiar. Eu te peço já agradecido, com certeza que Tu tens escutado. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe.